o tema da palavra é Missão Possível 16:15. Meu Deus, pastor, o que é isso? Missão Possível 16:15. Vamos orar? Antes de orar, você que está online, beijão no coração de vocês aí. Coloca o teu nome, de onde você é. Clica no curtir, senão essa transmissão vai cair agora aí no seu computador. Não, estou brincando, não vai cair. Mas clica no curtir, clica no compartilhar, manda esse link para alguém. Sabe aquele grupo de família que o povo fica pondo lá foto de gente que morreu, fica pondo notícia de que o Lula não presta, de que o Bolsonaro é pior ainda? Entra lá e põe o link agora dessa palavra, porque você vai poder abençoar pessoas. E põe e sai correndo, deixa lá o Espírito Santo agir. Nós temos o testemunho do Elvis, que ele colocou no status dele, do WhatsApp, um link do culto, e uma prima, é prima sua, né, Elvis? Lá de São Paulo, gente. Ela estava passando por uma situação difícil, sabe, uma situação emocional, ela estava enfrentando uma luta terrível, e por causa do link que o Elvis postou, ela clicou, assistiu aquele culto, e depois daquele dia, ela nunca mais parou de ouvir, se converteu, recebeu Jesus, a família toda abençoada. Ela um dia veio aqui, passeando aqui em Goiás, e falou assim, eu preciso ir lá pessoalmente. Então, sabe, parece tão simples, você pegar e postar ali no WhatsApp, você acha que não vai fazer diferença na vida de alguém? Abençoou uma família inteira, um ato desse, que realmente parece tão pequeno, mas pode fazer uma diferença grande, amém? Então você que está online aí, não fica sozinho com essa bênção não, manda para alguém. Vamos orar todos juntos? Se você puder dar uma fechada nos olhos aí, para desligar um pouquinho do externo, pede para que o papai fale ao teu coração, em nome de Jesus, amém? Papai, nós estamos aqui tão felizes, este domingo está sendo tão especial, a família reunida, estamos juntos aqui, te adorando. E agora nós queremos pedir que o Senhor fale conosco pelo teu Santo Espírito, traga para nós um pão vivo do céu, que nos alimente e que nos impulsione para continuarmos vivendo a tua vontade. Assim oramos no nome de Jesus. Você concorda? Diga amém. Missão Possível 16:15, daqui a pouco eu te explico o porquê desse tema. Mas antes, nas 2 últimas semanas nós falamos sobre 2 temas que foram transformação, semana retrasada, e restituição, na semana passada. Nós falamos sobre a vida que podemos viver em Deus. Um resumo de transformação. Nós aprendemos na palavra de Deus a experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, através de uma transformação, uma metanoia, uma metamorfose, que começa com a decisão de vivê-la. Nós aprendemos que para sermos transformados, nós precisamos apertar o botão do play. Eu quero mudar. E aí Deus vai agindo. Quando nós apertamos esse botão de transformação, a nossa mudança começa com a conscientização de não entrarmos na forma do mundo, não entrarmos no esquema do mundo. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovem a mente. Então eu sou transformado quando eu mudo os meus pensamentos, eu tiro os pensamentos pecaminosos e eu coloco os pensamentos de Deus. Pastor, como que eu coloco o pensamento de Deus na minha cabeça? Bíblia, Bíblia, Bíblia todo dia. Quanto mais nós lermos da palavra de Deus, mais nós vamos pensar como Deus. E aí domingo passado nós falamos sobre o tema restituição, a restauração dos projetos de Deus para as nossas vidas. Se o diabo quis bagunçar, Deus conserta. Posso ouvir um aleluia? Se o diabo quis desviar, Deus corrige a rota. Se o diabo quis matar, Deus traz de volta a vida. Foi um domingo poderoso de libertação, de restituição, de tudo aquilo que se perdeu. Essas 2 palavras apontam para aquilo que Deus tem para nós. Mas hoje nós vamos meditar sobre aquilo que Deus tem através de nós. E não somente para nós. Aí nós fizemos um jogo de palavras aqui com o tema, você que gosta de filme já deve ter notado, nós usamos baseado em 2 filmes, o Missão Impossível, que o ator principal é o Tom Cruise. O Tom Cruise tem 96 anos, mas ele parece que está em 35 ainda, né? Eu não sei que botox que ele usa, que cabeleireiro que ele vai, o que ele faz, aquele homem não envelhece. E ele faz o Missão Impossível, e o 007, que é a referência da letra ali, 1615,
Quem não é um ator só, né? O Tom Cruise faz o Ethan, e o 007 são vários, porque já tem 60 anos que tem 007, então eles foram envelhecendo e vai trocando, mas é o James Bond, né, que é o ator. Então a gente fez um jogo aí, brincando aí com essas duas histórias. Claro que eu não vou falar de filme aqui, né, não vou pregar sobre isso, não vou perder o meu tempo, nós vamos falar de Bíblia, mas é só para chamar a atenção e nós falarmos sobre isso aqui. Mas esses filmes que falam de missão impossível, que falam de algo muito difícil a fazer, sempre aponta para um desafio realmente impossível, mas todos os personagens no final conseguem fazer. E sempre são desafios assim: se você não conseguir fazer isso, o mundo acaba. Ou um país inteiro morre, ou não sei o que, uma bomba vai explodir não sei aonde. Então esses filmes são baseados nisso, né? Uma sequência que traz, se a missão falhar, o mundo acaba ou as pessoas sofrem. Mas o que eu quero falar com vocês aqui hoje é que existe uma missão que não é impossível, ela é possível, e os personagens envolvidos com ela agora não são fictícios, não são hollywoodianos, são personagens da vida real que somos nós. Bate no peito e diga: eu tenho uma missão. Diga com convicção, diga: e ela é possível. Então nós vamos ver sobre isso hoje. Falar de missão é falar de um encargo que nós temos, uma incumbência, um propósito. Missão é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. Missão é um compromisso, um dever, uma obrigação. Então nós já sabemos que a sinergia do Evangelho é receber, celebrar e... Já esqueceram, gente? Meu Deus, que tristeza. Vamos junto para gravar. Coreografia com as mãos usando, diga: receber, celebrar e repartir. Essa é a força do Evangelho. Quando a vontade de Deus, a nossa vontade se une à vontade de Deus, acontece essa sequência maravilhosa. Nós recebemos a vida eterna, sim ou não, gente? Aleluia! Nós fomos transformados por Jesus e continuamos sendo. Nós somos restituídos, restaurados, e agora nós compartilhamos isso com alegria e prontidão. No texto que nós vamos ler agora, nós vamos identificar exatamente esses 3 passos, das 2 palavras anteriores: transformação, restituição e missão. Diga comigo: transformação, restituição e missão. Então abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. O capítulo é o 8, do verso 26 ao 39. É um texto longo, mas é muito importante. O esboço dessa palavra já está no nosso aplicativo Céu na Terra. Se você entrar lá na área download, você consegue já baixar. E tudo que eu vou falar aqui está aí, para você ir acompanhando. Lucas capítulo 8, do verso 26 ao 39. Preste bem atenção na leitura, está na tela também para acompanhar. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados e as mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. Estes imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma manada de porcos pastava naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos.
e o povo foi ver o que havia acontecido. Presta atenção agora nessa parte. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: vá para casa e conte tudo o quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Bom, essa história é conhecida, mas ela é poderosa, porque ela fala de um homem carregado de demônios. Esse homem tinha no mínimo 2.000 demônios, porque era uma legião, eles se apresentam assim, e quando Jesus os expulsa, a Bíblia diz que os demônios pedem para entrar nos porcos, e haviam 2.000 porcos ali pastando. Então subentende-se que cada demônio entrou num porco, e os porcos se lançam pelo precipício e morrem. Mas, mesmo sendo um homem tão perturbado, mesmo sendo um homem tão carregado de opressão, de depressão, de angústia, de tristeza, imagine alguém com 2.000 demônios dentro dele. Essa pessoa sofria, mas Jesus foi ao seu encontro e o libertou totalmente. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Jesus pode mudar qualquer história, Ele pode reverter qualquer quadro, Ele pode salvar e transformar qualquer vida. Você está no lugar certo e na hora certa. Será que eu posso ouvir um aleluia aqui? Mas notem que a libertação desse homem, por mais que tenha sido poderosa, ela veio acompanhada de transformação. Libertação precisa ser seguida de transformação. Por que eu te digo isso? Porque no verso 27, vai dizer que esse homem andava nu pelas redondezas da cidade. Ou seja, esse homem não tinha dignidade. As roupas, a vestimenta fala daquilo que tampa a nossa vergonha, fala do pudor. E essa é uma das primeiras coisas que o diabo quer fazer na vida de alguém. Ele quer arrancar a dignidade, ele quer arrancar a honra. Quando o diabo coloca esse homem andando nu pelas redondezas da cidade, pelos cemitérios, pelos lugares, ele está querendo destruir a imagem e a semelhança de Deus. Foi isso que ele tentou fazer no Éden. É isso que ele tenta fazer até hoje. Então esse homem andava ali com a sua imagem afetada. A Bíblia diz que ele também não tinha sanidade mental. Por quê? Porque ele vivia sendo preso por correntes. Você notou o texto? A Bíblia diz que eles prendiam os seus pés com correntes e as suas mãos com algemas, e ele arrebentava. Uma pessoa possessa por demônios, ela fica com uma força sobre-humana. Eu já vi mulheres endemoniadas não conseguirem, 5 homens não conseguirem segurá-las. Maridos já me ligaram e falaram assim: pastor, vem aqui em casa porque minha mulher já quebrou a casa inteira. E eu sou muito mais forte do que ela e eu não consigo segurar. Por quê? Os demônios fazem isso. Imagine esse homem possuído por milhares de demônios. Ele quebrava tudo por onde passava. Certamente os demônios tornaram ele um homem agressivo, violento, ao ponto das pessoas prenderem, algemarem ele, mas não resolvia. Ele quebrava, ele vivia pelos sepulcros, ele vivia pelos cemitérios. Isso não é coisa de gente certa, isso não é coisa de gente normal. Ninguém que é normal vai querer morar num cemitério. Então esse homem estava com a sua sanidade, com a sua força mental afetada, mas em Jesus ele é transformado. Vamos dar uma glória a Deus? Aleluia! Por que ele é transformado? Porque a Bíblia diz que quando as pessoas da cidade chegam perto de Jesus, elas veem esse homem assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Olhem o que Jesus faz na vida de alguém quando ele entra. Ele transforma. Jesus tira a desonra
e devolve a honra. O homem que andava nu agora está vestido. Jesus tira a insanidade e coloca a sanidade. Jesus coloca a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde moral. Jesus devolve honra, devolve dignidade, devolve consciência. Esse é o primeiro passo, transformação. Mas não para aí, porque depois de transformar este homem, vem o segundo, que foi a restituição. Note que quando Jesus acaba de fazer isso, os demônios entram nos porcos, os porcos se lançam no precipício e morrem. Os donos da cidade ficam assustados com isso, porque a notícia logo corre. E aqui eu noto que a cidade de Gadar era pior do que o endemoniado gadareno. Por quê? Porque enquanto esse homem estava cheio de demônios, mas vivendo fora da cidade, isolado, estava tudo certo. Mas de repente Jesus chega lá, expulsa os demônios dele. O que era para essa cidade fazer, gente? Palmas para Jesus. Porque um morador daqui que era perturbado, agora está abençoado. Mas não. Eles ficam bravos e com medo, por quê? Porque a libertação daquele homem custou a vida de 2.000 porcos. Então eles ficam bravos com Jesus e eles mandam Jesus sair da cidade. O que a cidade de Gadar passa para nós? Que os porcos eram mais importantes do que a vida daquele homem. E então Jesus aceita ali o pedido deles, Jesus vai embora, entra no barco e vai saindo da cidade. Mas quando ele está saindo, aquele homem que era perturbado, angustiado, possesso, agora está livre. Jesus devolve a vida para ele. Era automático e era óbvio que ele iria querer ir com Jesus. Aquele homem está amando Jesus, a vida nova que ele tem. Então quando Jesus fala, eu tenho que ir embora, o povo está mandando a gente embora, vamos discípulos, entra nos barcos, vamos embora. O homem diz, eu quero ir contigo. Seria normal Jesus dizer assim, tudo bem, você pode vir com a gente. Que dia que você viu Jesus negar um pedido de alguém que quisesse andar com ele? Mas nesse texto aqui Jesus negou. Jesus disse assim, você não vai comigo. Sabe por que Jesus negou o pedido dele? Porque Jesus salvou ele, Jesus transformou ele, mas Jesus ainda tinha que restituir ele. A Bíblia diz que esse homem morava nos cemitérios. Os demônios levavam ele para lugares isolados. Sabe o que isso significa? É que esse homem estava vivendo longe da sociedade, longe dos amigos e longe da sua família. Quando Jesus fala assim, você não vai comigo, você vai voltar para a tua casa, Jesus está dizendo assim, tem uma esposa te esperando lá, uma esposa que te perdeu para os demônios, mas agora os demônios foram embora, e eu te devolvo para a tua casa, eu restituo a tua família, tem filhos te esperando lá, talvez a mãe e o pai estavam chorando há meses, dizendo, nós queremos o nosso filho de volta em casa, mas o nosso filho enlouqueceu, o nosso filho está cheio de demônios. Então Jesus salva, transforma e restitui. Jesus diz, volta para a tua casa, porque o diabo roubou algo de você, que eu estou devolvendo agora. Será que eu posso ouvir um aleluia? Então diga comigo, salvação, transformação e restituição. Mas agora vem o próximo passo, que é a missão. Jesus traz um ponto aqui para esse homem. Leia comigo, põe o texto aí para nós. Vá para casa, olha só. Jesus diz para ele, vá para casa e conte tudo o quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Gente, aquele homem recebeu tanto de Jesus que agora ele tem uma razão para viver. A morte foi trocada pela vida, a solidão foi trocada pela esperança de voltar a conviver com quem o amava e quem ele amava também. Agora esse homem tem um alvo, eu vou compartilhar o que eu recebi, eu celebrei e agora eu vou repartir. Para quê? Para que outros também recebam. Só que a Bíblia diz que ele não parou aí. Qual foi a ordem de Jesus para ele, gente? Reflete no texto, vai para a tua casa e fala para a tua família o que Deus fez com você. Só que ele falou só para a família? Não, a Bíblia vai dizer que ele falou para a cidade inteira. A cidade inteira não era a família dele. Ou podia ser, né?
Se fosse então, é mais razão ainda para Jesus restituir, porque tinha muita gente esperando. Mas eu te digo mais, ele não falou só para a cidade inteira dele não. Lê comigo esse mesmo texto que está registrado no Evangelho de Marcos. Projeta para nós Marcos capítulo 5, verso 20. O mesmo milagre, só que agora na visão de Marcos. Ele diz assim, ó: então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Sabe o que quer dizer a expressão Decápolis? 10 cidades. Aquele homem recebeu tanto, mas tanto de Jesus, que ele não transbordou só na sua casa, ele transbordou em toda a sua cidade. Ele não transbordou só na sua cidade, ele transbordou em 10 cidades vizinhas. É como se ele pregasse, pegue aqui o raio das 10 cidades ligadas a Goiânia. É como se aquele homem tivesse feito isso. Que poderoso! Então o ex-endemoniado agora se torna um pregador do evangelho, um missionário. E aí eu quero que você reflita comigo nessa noite. Quanta transformação já aconteceu na tua vida depois que Jesus entrou nela? Pensa um pouquinho. Nós também não tínhamos perspectiva de vida como esse homem. Nós também estávamos fadados ao fracasso, à derrota. Talvez você estava com o casamento acabado, talvez você estava com as finanças acabadas, talvez você estava com a tua autoestima lá embaixo, depressivo, angustiado, doente, o corpo mal, tudo de ruim, estava parecendo curva de rio que vai parando, só coisa que não presta. Você estava lascado, e eu também. Mas Jesus entrou na nossa história. Posso ouvir um aleluia? Então reflita agora, quanta coisa já mudou. Reflita mais, quanta coisa Jesus restituiu, quanta coisa foi perdida enquanto nós estávamos nas garras do diabo. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, Ele devolveu, Ele trouxe de volta a alegria, Ele trouxe de volta a comunhão, Ele trouxe de volta a esperança. Mas aí eu te pergunto, e agora? O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ficar calados? Nós vamos privar outras pessoas de receberem tudo isso também? Não, jamais. Nós temos uma missão. Diga comigo, eu tenho uma missão. E agora eu quero te mostrar qual é a missão. Sabe por que é o jogo da palavra aqui, missão possível 16:15? É porque a referência da missão é Marcos 16:15. Abra comigo, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Jesus diz para os discípulos, diz o texto: Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Diga comigo, essa é a missão. Vamos ler juntos? Bora lá? Vão. Cutuca quem está do teu lado, diga para esse irmão, está enxergando lá a benção? Está enxergando? Consegue ler? Se não conseguir, a gente aumenta agora. Consegue ler? Todo mundo? Lá atrás, quem está lá atrás, está dando para ler? Lá atrás, está dando para ler? Lá, está dando, Alain? Eu, Cristiano, todo mundo, vamos ler então. É a missão, gente. Presta atenção. Você que gosta de filme como eu, Missão Impossível é o seguinte: o Sylvester Stallone, não, o Tom Cruise, né? O Ethan recebe lá. Sempre ele abre um celular, aí aparece ou ele vai comer uma banana e aparece um holograma assim em cima, né? Aí tem um chefe do trem lá, falando qual é a missão que ele tem que fazer. Desculpa, eu gosto desses filmes, por isso que eu empolgo assim. Você não gosta, mas eu vou te trazer um ensinamento a partir disso. Quando eles estão, eu fico impressionado com algumas coisas. Por quê? Eles estão ouvindo uma mensagem secreta, e toda mensagem que é a missão que vai ser passada para eles, no final, o que acontece? Essa mensagem se autodestruirá em 5, 4, 3, ele já sai até de perto, porque o notebook faz assim, explode, queima tudo. Aí eu fico impressionado com uma coisa. Por quê? Eles estão ouvindo uma mensagem de alguns segundos, mas que tem um monte de informação, e eles precisam prestar atenção em cada detalhe, e não pode anotar. Por quê? Porque a mensagem é destruída para o inimigo não ficar sabendo. Porque se o inimigo ficar sabendo, acabou a missão.
Então, o cara que está recebendo a mensagem ali, o Tom Cruise ou o 007, o James Bond, eles têm que prestar muita atenção na missão, eles não podem anotar nada, e se eles esquecerem um detalhe, gente, e é cada missão que vem nesses filmes. Por exemplo, você tem que viajar para a África, encontrar uma baleia, dentro da barriga dela tem um dispositivo, que você vai pegar esse dispositivo, vai viajar até Marte, e lá você vai, um monte de coisa, um tanto de coisa. Eu fico olhando aqui e falo assim, meu Deus do céu, como é que esses caras gravam isso? Pastor, é filme, eu sei, mas eu entro no filme. Eu até choro em alguns filmes. Alguém mais chora vendo filme? Vocês são ruins de coração, hein, gente? Tá certo. Então eu entro no filme, né? E aí eu fico pensando assim, toda missão, ela tem o seguinte, eu estou pregando, tá, gente? Eu não estou falando de filme aqui não, preste atenção. Toda missão, ela tem o seguinte, se ela não for cumprida, um monte de gente morre. Se a missão falhar, o planeta acaba. Esse filme é tudo assim. Então você consegue prestar atenção, você consegue imaginar o quanto o cara da missão impossível tem que prestar atenção em cada detalhe, porque se ele esquecer um ponto, deu tudo errado. Tá, pastor, mas isso é filme, ele sempre consegue fazer, tá, mas agora eu quero que você traga isso para a nossa missão. Em primeiro lugar, ela não é uma missão impossível, aleluia, ela é uma missão possível, e ela não é tão difícil assim de entender. Vamos ler a missão, que não vai se autodestruir em 5 segundos, já tem 2000 anos que ela está aí, para a gente aprender, mas ainda tem gente que não aprendeu, mas nós aqui já sabemos. Vamos lá? Vão mundo todo e preguem o evangelho a todas as... Simples. Jesus foi básico, Jesus foi objetivo, mas ele foi profundo. Eu tenho uma missão para vocês. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ei, comunidade Céu na Terra, todos precisam saber, Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, Ele morreu na cruz por todos, esse é o Evangelho. O mundo inteiro precisa saber que existe perdão para os pecados, existe uma vida eterna preparada para aqueles que recebem o ato de Jesus na cruz. As pessoas estão vivendo, gente, nas mãos do diabo. As pessoas estão vivendo angustiadas, depressivas. O diabo tem roubo, morte e destruição para aqueles que ele aprisiona. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida plena. E todos precisam saber disso. Mas a missão de levar essa palavra é nossa. Não tem agora um agente secreto que vai vir fazer isso. Não tem um anjo especial que vai ser mandado do céu para fazer se a gente não der conta do recado. Se a gente não der conta do recado, o recado não vai ser dado. Então nós precisamos espalhar este amor que nos alcançou. Eu te convido nessa noite a deixar essa palavra aquecer teu coração. Espalhe o amor que te alcançou. Mas talvez enquanto eu falo isso, você está pensando aí, pastor, não é para mim. Eu não sou um pregador. Eu não sei falar como você, eu não conheço a Bíblia como Ciclano, eu não tenho experiência, eu não posso, eu não consigo. Pastor, eu estou começando na fé agora, eu ainda sou pequeno, eu ainda não tenho essa habilidade. E às vezes a gente vai caindo nesses enganos, né, do nosso próprio coração, ou às vezes até do inimigo. Tem mais, tem gente que pensa assim, ó, pastor, eu não consigo fazer isso porque eu não sou digno de pregar o Evangelho. Sabe, diante do meu histórico de vida, diante de tudo que eu já passei, eu não posso, pastor. Meu passado foi terrível. Quem sou eu para falar de Jesus? Ei, você viu aqui nessa história que eu te contei? Quem foi o cara que Jesus transformou num missionário e num pregador do Evangelho? Gente, a Bíblia diz que esse cara aqui estava vivendo nu, quebrando tudo por onde ele passava, morando em um cemitério e sendo habitação de mais de 2.000 demônios. Pelo que eu saiba, ninguém chegou aqui pelado hoje. Graças a Deus. Pelo que eu saiba, ninguém chegou quebrando nada aqui hoje. Graças a Deus. Pelo que eu saiba, você não é habitação de demônios como aquele homem era. Graças a Deus. Então, se Jesus
transformou um homem que estava desse jeito em um pregador do evangelho, que pregou o amor dele em 10 cidades. Imagine só o que ele pode fazer através da minha e da tua vida. Aleluia! Agora é a nossa vez, nós vamos avançar. Por favor, me ajude a pregar e diga para pelo menos 2 pessoas: você pode, meu irmão, essa missão é sua e ela é minha, em nome de Jesus. Amém ou não? Então você pode, acredite nisso, aleluia, nós podemos, isso é nosso, glória a Deus. Tem um teclado aí, gente? Aleluia. Então nós podemos, nós já sabemos que nós temos uma missão, e que essa missão é possível. Agora, pastor, como que eu posso cumpri-la? E eu finalizo aqui, é simples. Cumprir a missão não é, por isso que ela não é impossível, ela é possível. E por isso que não tem que ser alguém assim, muito especial, tipo James Bond, ou tipo o cara lá, o Tom Cruise Credo. Jesus falou de forma simples como que a gente cumpre a missão nos 2 textos. O que ele falou para o gadareno? Que ele ia dizer: volte para a tua casa, lembra comigo? Volte para a tua casa e fale para eles o que Deus fez na sua vida. Olha para mim aqui, eu vou terminar. Você precisa pegar uma coisa dessa mensagem, pega isso. A melhor forma de você pregar Jesus é dizer o que Ele fez na tua vida. Pastor, eu não conheço muito de Bíblia, mas você sabe o que Jesus fez na tua vida. Pastor, eu tenho medo de começar a pregar para alguém, essa pessoa começar a perguntar sobre escatologia, volta de Jesus, perguntar se eu sou calvinista, se eu sou arminiano, se eu sou o que, dane-se essas coisas, gente. Sabe, calvinista, não a volta de Cristo, né? Mas calvinismo, arminianismo, pré não sei o que, pós não sei o que. Isso aí, meu Deus do céu, eu não encontro os discípulos discutindo essas besteiras. Não, eu me lembro que Jesus curou um cego, e esse cego saiu, e começaram a questionar ele, e eu só sei que esse homem falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu era cego, e depois que eu encontrei com Jesus, eu posso ver. Então hoje, nessa noite, nós sairemos daqui fazendo isso. Fala para a tua família, fala para todo mundo no teu trabalho, fala para todo mundo na tua faculdade: Jesus mudou minha vida, eu não tinha esperança, agora eu tenho, eu não tinha uma família, agora eu tenho. Eu era um quebrado, eu era um falido. Olha só o que Jesus fez comigo. Como o Thales Roberto já cantou: olha o que Ele fez comigo. Fale, essa é a melhor forma de pregar Jesus. Foi isso que Jesus disse para o gadareno: volta lá e só conta o que aconteceu com você. Você consegue imaginar? Gente, isso aqui até emociona o nosso coração. Aquele homem chegando na sua casa. Eu fico imaginando uma esposa e filhos esperando ele. E ele se assenta com eles, talvez numa roda, e os filhos assustados, porque pensando: será que hoje o papai vai quebrar a casa toda de novo? Será que hoje o papai vai ter que ser expulso da cidade de novo, porque ele fica babando, gritando, feito um louco? Mas não, o papai chega, pega na mão dos filhos e diz para eles assim: filhos, o papai estava com tanta saudade de vocês, mas o papai estava preso nas trevas, mas eu encontrei com Jesus. Eu nem sei direito quem é Ele, mas eu sei que Ele me devolveu a vida, e hoje eu posso estar aqui com vocês para dizer que o papai está de volta. Você consegue imaginar aquela noite? Você consegue imaginar aquele momento? É isso que nós temos que fazer. Eu sei que aprender Bíblia é importante, eu sei que crescer no conhecimento é importante. A gente incentiva tudo isso. A gente tem estudo bíblico todo dia nessa comunidade online. A gente tem uma escola bíblica aqui, Cultura do Céu, para isso. Todos os nossos ministérios são bíblicos. Eu não estou desprezando o conhecimento bíblico não, mas eu estou dizendo que o ponto de partida é contar o que Jesus fez na nossa vida. Todo mundo pode fazer isso. Então faça. E a segunda coisa é o que Jesus diz em Marcos 16:15. Preguem o evangelho. Ou seja, sabe o que quer dizer a palavra evangelho? Boas notícias. Fale das boas notícias. Quais são? Jesus morreu no nosso lugar. Nós estávamos mortos e agora podemos ter vida. E eu quero terminar lendo com vocês Isaías 61. Sabe o que é Isaías 61? É um texto que apontava para Jesus, sim.
Isaías 61 aponta para o ministério que Jesus veio fazer na terra. Mas, antes de ler, no mesmo capítulo 61, Jesus chama aqueles que seriam alcançados por ele de sacerdotes e ministros. Ou seja, a mesma missão que era sobre ele nos foi repassada. É por isso que nós somos chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Vamos ler Isaías 61? Abre aí. Isaías 61, do verso 1 ao 3. Diz a palavra: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Aleluia. Porque o Senhor me ungiu para levar, olha aí, gente, o Evangelho. Você sabia que esse texto aqui foi escrito quase 1000 anos antes de Cristo? Mas olha a conexão entre Isaías, o maior profeta messiânico, e Jesus. Isaías fala de boas notícias, e Jesus fala em Marcos 16 também de boas notícias. O Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor, e Ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrado. Ei, igreja, pega essa palavra, porque essa unção é sobre nós. A Bíblia aqui está falando sobre nós. Tem um monte de gente perto de nós com o coração quebrado. Tem um monte de gente perto de nós que está com a vida destruída. E o que nós podemos fazer com isso? Levarmos aquilo que nós recebemos. É Bíblia. Olha, tem mais. Ele nos chamou para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Dá uma pausa aí. Sabe o que isso aqui vem ao meu coração? Você sabe que infelizmente a formação do Brasil foi com escravatura. Muitos africanos, enfim, presos, condenados da Europa, foram enviados para cá, e o Brasil foi construído com essa miserável cultura de escravidão. Mas teve um dia que a princesa Isabel assina um decreto dizendo: não existe mais escravatura no Brasil. Do dia que isso aconteceu, o documento já estava oficializado, ok? Mas entre a princesa assinar o documento dizendo que não podia mais ter escravos no Brasil e toda a escravatura no Brasil ser cancelada, foi um tempo. Por quê? Porque não era como hoje. Hoje um governo assina um decreto, ele já sai online, todo mundo sabe e começa a obedecer. Já entra lá no Diário Oficial ou onde quer que seja, está valendo. Mas naquele tempo não era assim. Aí sabe o que teve que acontecer? Para a notícia correr no Brasil inteiro que não podia mais ter escravo, os arautos do rei tinham que percorrer a nação com uma cópia do documento, e cada fazenda que eles chegavam, eles diziam para o senhor dos escravos, e falavam assim: ó, você não pode ter mais escravos, porque a lei foi assinada. Cada lugar que um arauto do rei chegava, tinham ali 50, 100, 200 escravos. Eles diziam para os homens: vocês não precisam mais trabalhar como escravos, porque a lei foi assinada. Sabe o que isso fala ao nosso coração? Nós somos os arautos do rei. Nós temos que percorrer todas as ruas da cidade e dizermos para aqueles que ainda estão presos nas mãos do diabo: vocês não precisam mais ser escravos. Jesus já pagou a conta, Ele já assinou a nossa libertação. Você não precisa mais morrer, porque Ele nos deu a sua vida. Você não precisa mais sofrer, porque Ele levou na cruz todo o nosso sofrimento. Nós temos essa missão, ela é nossa. É por isso que Isaías vai falar aqui. Olha só: para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião, ou em Goiânia, ou em Aparecida de Goiânia, ou em Anápolis, ou em Senador Canedo, uma bela coroa em vez de cinzas. Olha o que nós vamos dar para quem está sofrendo: óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Aleluia! Gente, essa é a nossa missão. Deixa eu te dar uma dica pastoral aqui. Aproveita esse tempo de quaresma, que tem um monte de gente que bebia todas e está num jejum, nem está bebendo, está mais espiritual,
está mais aberto. Fala de Jesus para eles. Aproveita. Gente, está chegando o Alto de Páscoa aqui. São mais de 130 pessoas envolvidas no maior espetáculo que nós já fizemos aqui. Você não pode deixar, você não pode vir sozinho para cá não, bênção. Você tem que trazer todo mundo que você conhece que ainda não recebeu Jesus, porque vai ser a maior encenação sobre o ato de amor que mudou a humanidade. Nós vamos encenar aqui a vida, morte e ressurreição de Cristo. Traga essas pessoas, aproveite. Esse é o nosso momento. Faça uma casa de paz, onde surgiu uma oportunidade, o material está todo disponível, está lá, só você fazer. Aproveite, chegue nos seus vizinhos, no prédio que você mora, no trabalho que você está ali, no colégio, na faculdade. Não podemos perder tempo. Ei, todos precisam saber. Nós vamos viver a nossa missão, e ela não é impossível, ela é possível. E nós não vamos viver como agentes secretos, não, não. Nós vamos deixar que todos vejam e todos saibam o que Jesus fez nas nossas vidas. Ah, quem está animado, empolgado para isso, fica de pé aí no teu lugar, em nome de Jesus, amém? Bate no peito e diga: eu tenho uma missão. Fala forte, ela é possível e eu vou vivê-la, amém? Pregue o evangelho a todas as pessoas. E aí quando alguém perguntar quem é você, quando alguém perguntava para o James Bond quem ele era, ele falava o quê? Meu nome é Bond, James Bond. Não, nós vamos falar assim: meu nome é filho de Deus. E você também pode ser. É isso. Gente, não é difícil observar quanta gente triste tem perto de nós. Pega essa palavra aqui, porque ela é uma palavra profética. Essa semana, ainda essa semana, Deus vai colocar um monte de gente para despejar assim uma coisa perto de você. Talvez lá na tua loja, você está lá achando que está só abriu para vender. Vai chegar gente para comprar de você e falar assim: rapaz, minha vida está uma tragédia, moço. Esse governo está acabando comigo, ou foi o passado, ou foi isso, foi aquilo, meu Deus do céu. Aí sabe o que você vai falar? É miserável mesmo. Não, não, não. Você vai dizer: rapaz, eu já vivi uma vida sofrida assim também. Mas agora não. Eu tenho Jesus no meu coração, e eu quero falar para você que esse Jesus pode mudar. Não perca a oportunidade. Usa as tuas redes sociais, bênção. Talvez Deus te dê a oportunidade de ter um montão de seguidores. Prega Jesus para eles. Fala desse amor. Pastor, mas eu não sei pregar. Meu Deus, fala do que Ele fez na tua história. Conta. Isso vai ser poderoso. No ônibus, gente, quando alguém começar a reclamar para você, você manda Jesus. Na academia: nossa, mas esses pesos hoje parece que estão mais pesados. Ele vai falar: essa vida é pesada mesmo. Mas Jesus disse que se eu for a Ele, Ele vai tirar o meu fardo pesado e vai colocar um fardo leve. Aleluia, Ele fez isso comigo. Eu estava triste, estava angustiado. E aí você começa a falar. É assim que a gente vive. Amém ou não? Mas não vai ser só nessa semana, não. Vai ser o decorrer de toda a nossa vida, e nós vamos cumprir a nossa missão em nome de Jesus, amém? Então você vai cantar conosco essa canção agora, e nós vamos declarar em nome de Jesus, que o poder de Jesus que está em nós, tira a morte e traz a vida. O poder de Jesus que habita em nós, faz os mortos reviverem. Sim, é isso que nós vivemos. Adore com toda a força do teu ser.